Olá, estamos começando mais uma interativa ao vivo e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, que é sobre o crescimento econômico da nossa cidade, a desburocratização e o empreendedorismo. Estão aqui conosco o presidente do Sinuscom, o engenheiro Samir Frazon Samara, e o secretário de Licenciamento e Desburocratização de Santa Maria, Everton Falck. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou agradecer a participação de todos os nossos telespectadores e vou passar nesse primeiro momento a palavra para o Samir. Conta para a gente, então, no Sinuscom, quantos empregos e quantas pessoas envolvidas na cadeia construtiva de todo o Sindicato da Construção Civil de Santa Maria. Boa noite, Silvana. Boa noite aos telespectadores. O Sinuscom, hoje, ou a indústria da construção civil, é a indústria que mais emprega na cidade e região. Hoje, a gente tem envolvido na faixa de 3.600, 3.800 colaboradores diretos e indiretos na nossa indústria da construção civil. Hoje, é a indústria que mais emprega na cidade. E isso é um indicativo que eu acho que é bem importante, porque Santa Maria as pessoas falam, não tem indústria, né, Samir? Mas a construção civil é uma grande indústria, porque envolve gesso, envolve aço, envolve ferro, envolve engenheiros, envolve arquitetos, envolve toda uma cadeia que traz prosperidade para a cidade, né? É uma cadeia que vem desde o projeto, o lançamento, fundação, estrutura, superestrutura. Então, é uma cadeia muito grande, envolve muitas pessoas e muitos técnicos na elaboração dos projetos e dos seus empreendimentos. Uma das coisas que a gente tem percebido, então, Falck, agora vamos passar a palavra para o Falck, que é um bate-papo, mas um assunto importante que a gente tem visto assim, muitos empresários às vezes reclamam, Falck, né? Eu sei que tu estás apenas há 3 meses nesta Secretaria de Licenciamento e Desburocratização, mas muitos empresários reclamam que demora para que haja a liberação dos alvarás, dos licenciamentos, enfim, de toda a parte burocrática. Fala para a gente, então, o que vocês têm feito na prefeitura e o que tem sido, quais são as melhorias feitas? Primeiro, boa noite ao Samir, né? Boa noite a ti, ao público que nos acompanha. E é interessante esse nosso bate-papo porque é uma prestação de contas, né? Conversar com a comunidade, o que está sendo feito e ouvir também muitas opiniões. Mas, sem dúvida, não só em Santa Maria, mas hoje, pela velocidade das mudanças no mundo, é uma queixa muito grande quando algum processo demora. E nós não podemos esquecer que um projeto que tem viabilidade econômica também tem na sua taxa de retorno o tempo que leva para começar a operar. Quanto mais demora para começar a operação, maior o tempo e menor a taxa de retorno. Pensando em tudo isso, pensando com esse olhar aí extremamente técnico, científico, do ponto de vista da administração, nós começamos um processo de mudança lá em 2017. Quando começamos com o projeto Poupa Tempo, que obviamente que ao longo de 4 anos vem sendo aperfeiçoado, porque foi o grande tubo de ensaio do governo. E com a alegria aí de nós sermos reconduzidos a poder dar continuidade no trabalho, agora nós avançamos mais. Ainda está longe, nós sabemos que tem que mudar muito e a principal mudança não pode ser uma atitude de governo. Tem que ser uma atitude do município, para quando nós deixarmos de ocupar algum cargo, que hoje estamos, as outras pessoas possam dar seguimento. Então, nós estamos também trabalhando com a mudança cultural, estamos trabalhando com a mudança de relação entre o contribuinte, o cidadão e o público, e tudo isso, e o Samir tem nos acompanhado, são 120 dias, e nós já temos indicadores que nos mostram que estamos no caminho certo. Só até para mim não monopolizar a palavra, mas eu não posso deixar de colocar alguns índices, só para te teres uma ideia. Informações urbanísticas, até abril, de janeiro a abril, foram realizadas 260. Maio, junho, julho, final de agosto, agora foi dia 25 esses dados, 751. Com a mesma equipe, com a mesma prefeitura, com as mesmas demandas. Ou seja, nós estamos azeitando a máquina. Este é o grande objetivo. E, obviamente, que aí precisa pessoas, preparação, tecnologia, investimento e marco legal. Então, agora nós estamos entrando na terceira fase, que nós vamos até abordar aqui no nosso bate-papo, que é a Lei da Liberdade Econômica, que vem dar sustentabilidade para todas essas mudanças. Então, aproveitando, eu acho que é importante a gente aproveitar esse gancho. O que é essa lei? Essa Lei da Liberdade Econômica? A Lei da Liberdade Econômica ela é um movimento mundial.
né? Na verdade, é preparar toda a sociedade para esse mundo contemporâneo, que é o mundo digital. Então, Santa Maria hoje está no padrão de primeiro mundo. Nós estamos com uma legislação a partir dessa semana, que ela foi regulamentada. Em 2019 teve a Lei Federal da Liberdade Econômica, nós tivemos esse ano a recepção da lei e essa semana a regulamentação da lei. Só para te teres uma ideia, primeiro, liberdade vem com responsabilidade. Então agora o poder público está compartilhando e dividindo mais essa responsabilidade. Ou seja, é o nome do nosso projeto, né? Descomplica Santa Maria. Então aqueles quinais, aquelas atividades econômicas que são de baixo risco, que são na ordem aí de hoje de 300 pela Rede Sim, que nós temos que ser sustentado por algum marco legal, por alguma entidade que sustente que aquelas atividades são baixo risco, classificam, né, baixo, médio e alto, são 300. Só para teres uma ideia, são 75% da demanda da prefeitura. Elas não precisam mais da expedição do alvará. Isso faz com que toda a energia da prefeitura seja dedicada aonde precisa uma análise mais aprofundada. Para que tudo isso? Para dar agilidade para o empreendedor, segurança para o empreendedor e, acima de tudo, jamais esquecer da segurança do cidadão que demanda o serviço. Então, eu faço questão de deixar isso claro, que é liberdade econômica com responsabilidade social e econômica. Então, ela basicamente consiste em liberar esse alvará mais prontamente. Não tem todo aquele processo que era feito anteriormente. Isso, na verdade, é uma diminuição de atos públicos, né? A partir desse momento, nós não estamos mais necessitando comprovação via cartório do reconhecimento de uma firma, de uma pessoa que está ali num momento público, dizendo que ela é ela mesma. Né? Todos esses avanços estão acontecendo que o mundo atual pede, né? Isso é velocidade, isso é compartilhar responsabilidade, isso é ser resolutivo. Nós até, antes de começar lá, estávamos comentando, né? O mundo é o mesmo, ele continua mudando todos os dias. Só que agora o que mudou foi a mudança, que é o que é a velocidade. Né? O que vale hoje talvez não deve estar valendo mais amanhã. Então, nós estamos preparando Santa Maria para ter respostas rápidas. Olha só, eu vou passar a palavra para o Samir, que eu quero que ele fale sobre o número de projetos só da construção civil. Mas, falando da construção civil, eu preciso falar que tem algumas pessoas legais que estão mandando abraço. Eu estou com o Luciano Maia aqui, que está mandando um abração. Ele até não está mais morando em Santa Maria, está aqui prestigiando a gente. Está aqui o Lindomar Mangini mandando um abraço também. Tem aqui Lu Pedrazzi. Eu quero agradecer a participação. Mande questionamentos, que esse é o momento do debate. Você que está em casa pode perguntar para a gente também. Então, Samir, fala para a gente quantos projetos somente na construção civil foram levados à prefeitura esse ano. Bom, como o secretário Falco falou, a agilidade nos processos e a entrada dos processos na prefeitura, a gente precisa dessa agilidade. Hoje na cidade temos 72 prédios em construção, 72 obras verticais em construção. E em 2021, só em 2021, está sendo lançado até julho deste ano, já foram lançados, ou em pré-lançamento, 22 obras, 22 prédios. Olha só, né? Só nesse primeiro semestre, 22 projetos. Cada obra, por fim, eu esqueci o microfone, cada obra dessas, né, Samir, ela não depende se é 20 unidades, 40 unidades, 500 unidades, né? É uma edificação vertical. Isso equivale a uma metragem de mais ou menos 360 mil metros quadrados de área construída na cidade. Isso é muita área construída. Então, a cadeia da construção civil não parou, apesar de nós termos dificuldades de insumos, alta nos preços dos próprios insumos, falta dos insumos, a construção civil está se reinventando. Ela está conseguindo se manter em pé, apesar dessa alta dos insumos, está conseguindo se manter em pé. As vendas estão com um pequeno crescimento, mas estão em crescimento, e a nossa tendência deste ano é um crescimento de 12% na construção civil aqui na região. Olha que fantástico. E quando a gente fala região, acho que o Samir pode falar bastante também. Aqui nós temos uma quarta colônia que está crescendo e muito, está se tornando um polo, né, Falque? Quem vem de fora fica encantado com o crescimento da quarta colônia, toda essa parte do Recanto do Maestro, e que está se tornando um polo na nossa região, né, Samir? Quando eu falo em região, eu falo região central, principalmente, porque nós, o Sinduscom, atendemos a região central, inclusive a quarta colônia. Então, essa tendência de aumento de área construída, ela também é tocada pela quarta colônia.
Polônia, né? Quem conhece ali sabe que os investimentos ali são grandes, a área construída muito grande, então isso está elevando também o nosso crescimento da construção civil da região central. E uma coisa que nos chamou a atenção, Falk, até no início desse ano, foram lançados 2 grandes empreendimentos horizontais, né, loteamentos, e que teve vendas recordes, Falk. Aquilo surpreendeu o mercado imobiliário em Santa Maria. Condomínio de fechado, né? Seriam Condomínio, lotes, mas eu não estou considerando essa área no levantamento feito pelo Sinduscom. Olha bem, então ali são 400 e poucos lotes ali da Estância dos Montes, que foi mais 300 e pouco aqui na... da Casa Viva, ou seja, foram 2 grandes loteamentos, né, que eles falam núcleos urbanos, e que foram um recorde de vendas, né, Samir? A gente tem um dado que a Fiergs lançou dia 26/8, agora semana passada, que pelo 13º mês consecutivo, está tendo um crescimento na indústria. Isso abrange a construção civil também. Ela só não cresceu mais pela falta de insumos, né? Falta de insumo básico para a construção civil e para a indústria, e pela alta dos preços dos insumos. Então, só não teve um crescimento maior. O que fez ter esse aumento de insumos, Samir? Na verdade, no ano passado, quando se teve o início da pandemia, muitas indústrias pararam de fabricar os seus produtos, né? Pararam os seus fornos, pararam de produzir, e essa parada acarretou num acúmulo negativo no seu estoque. E a demanda não parou. A tendência que eles, teoricamente, achavam é que a construção civil, como todas as outras indústrias, parassem, e não foi o que ocorreu, né? Então, essa parada na fabricação de vários produtos acarretou nessa dificuldade de entrega dos insumos. Isso é um grande causador dessa falta e dessa demanda em demasia da matéria-prima. Olha só. Falk, então, essa questão, imagina, tantos empreendimentos sendo lançados agora só nesse primeiro semestre, e nesse segundo nós temos algumas boas expectativas ainda. O segundo semestre tem alguns lançamentos a serem colocados no mercado, não foi feito esse levantamento ainda, porque a gente não sabe, são empreendimentos que os investidores lançam e nos passam, né? Então, com certeza, se no primeiro semestre, eu conto até julho, tiveram 22 novos empreendimentos, com certeza, pelo menos essa mesma quantidade no segundo semestre terão na cidade. Então, imagina 40 novos empreendimentos na cidade. É chão, gente. É chão de E o construção que civil. acontece? Esses empreendimentos, vamos pegar o gancho aqui. O empreendedor, o empresário da construção civil vai chegar na prefeitura, vai levar o seu projeto lá. Quanto tempo está levando agora para a liberação desse empreendimento, que muitas vezes envolve 200 funcionários, envolve, né, quando um empreendedor da construção civil está entrando com um segundo projeto, ou, enfim, um próximo projeto, ele não pode parar com toda a equipe. Então, ele tem que ter essa agilidade. Como é que está esse tempo agora? Olha que interessante a pergunta e a complexidade da questão, né? O que é a Lei da Liberdade Econômica? É realmente atualizar as regras do poder público a essas mudanças, que são velozes. Eu não teria como te dizer, em função até da diferença de projetos para projetos. O que eu posso te garantir que isso sim é foco. Hoje nós já estamos trabalhando há 60 dias e agora sai o decreto para oficializar. Um grupo chamado GTI. O que é o GTI? Na prática, um projeto, muitas vezes, ele teria uma demanda de mobilidade, ia para a Secretaria de Mobilidade. Ela se posiciona, volta. Daí, mais um questionamento do meio ambiente, vai para o meio ambiente, volta. E isso tudo passando pelo IPLAN. Hoje, todas as terças, amanhã é um dia, às 8h30, esses projetos são abertos na mesa, e todos os setores que têm que se posicionar, colocando os impactos que aquele projeto vai ter na cidade, ter um posicionamento do município, 2, 3 reuniões está resolvido. Vocês podem achar que é brincadeira, mas um tema como esse levava 1 ano e meio. Não é brincadeira, porque a gente acompanhou levava 1 ano e meio. Isso, né? Então nós estamos reduzindo. A gente sabe muito bem como é que é isso. Mas a gente tem que parabenizar também o trabalho, apesar de pouco tempo da Secretaria, que o Falco está na frente, né? Eu acho que já deu uma agilizada, não sei se o Falco tem esses dados aí, ou vai falar, ou já falou. Como é que era e como é que está até hoje? É interessante, nós estamos trabalhando sempre com indicadores. Ou seja, se nós não reconhecemos o nosso ambiente, não tem como fazer mudanças. Nós mapeamos processos e rotinas para, a partir daí, construir as mudanças. Foi assim no Poupa Tempo, está sendo assim nessa nova secretaria. É vital o investimento em software.
que devemos fechar até quarta-feira, temos uma reunião para fechar esse tema, né? Nós temos que experimentar o que já está acontecendo, nós temos grandes exemplos hoje no Brasil e estamos fechando o tema. Então tem que ter software adequado. Deixa eu só fazer um ganchinho aqui. E o software que havia sido doado para a prefeitura, ele está funcionando plenamente? Não, não está funcionando. Doado pelo Sinduscom. Isso, doado pelo Sinduscom. Eu não vou fazer juízo de valor, porque não utilizei ele, mas não está funcionando. E hoje nós temos uma nova realidade, né? Seria mais difícil atualizar e voltar a discutir do que usar o que o mercado tem, inclusive com empresas de Santa Maria que trabalham para o Brasil inteiro nesse ambiente. Então, o software a gente vai fechar essa semana, devemos fechar o tema, mas voltando aos indicadores, só para vocês terem uma ideia, eu quero trazer também o negativo, né? Certidões e aprovação. Até maio, 136. De maio para cá, 248. Prorrogação de licença, 165, agora 223. Habits, 109 até maio, agora 104. O que o indicador nos disse? Aqui hoje é um problema. Estamos já trabalhando para dar velocidade. Já temos a resposta, tivemos um problema também dentro do quadro de profissionais, que felizmente já foi resolvido, de ordem pessoal, que também é um problema de uma entidade, de uma instituição que tem 4.000 funcionários. Você não pode ser refém de um funcionário. Isso Mas é um grande acontece, problema. E como eu digo, o indicador serve para quê? Indicou a dor, o que vamos fazer? Pô, se tem um setor que está dependente de um funcionário, vamos atuar. Inclusive o Samir, acho que acompanhou uma reunião que nós tivemos, nós estamos também mudando um pouco o modelo dos servidores, ou seja, obviamente respeitando regras, agora nós temos uma vacância que pode ser chamado, tem atividades como alinhamento, né? E abertura de valas, que sempre eram engenheiros que faziam isso. Mas esse é um trabalho operacional. O que nós estamos chamando agora? Técnico em edificações. Ou seja, é a pessoa certa na função certa. Então, toda essa mexida organizacional já apresentou resultado. Nós tínhamos de 2019 até maio, quando assumimos, 685 projetos de regularização na prefeitura. Nós zeramos semana passada. Ai, que maravilha. Zerou. Ai, que notícia ótima. Então, ou seja, tem muita coisa ainda para ser ajustada? Tem, mas nós estamos no caminho, fazendo com que as pessoas entreguem o que eles têm para entregar. Nós temos um quadro qualificado, temos que ter a segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, mas ouvir quem sente o mercado. E o Sinduscom é muito importante. Eu até faço questão de reforçar isso. Todas as entidades, nós empreendedores, agora eu vou falar como empreendedor, tem que fazer parte. Porque é através de uma entidade organizada que as demandas são ouvidas e a solução é construída. Muitas vezes a gente tem a ilusão que algumas críticas, mesmo que sejam muitas, isoladas e soltas, não constrói, só constrói um ambiente hostil de não solução. Inclusive, até todo esse otimismo aí do setor da indústria da construção da Maria, por quê? Porque ela é consolidada no estado inteiro pela sua qualidade. Porque a economia não se faz só com renda, né? Você faz com credibilidade, você faz com confiança, e para isso tem que ter ambiente. Então as entidades são fundamentais. CDL, Sindilógio discutindo varejo, Cassisme discutindo todos os outros setores, Secov também, todo esse trabalho de apresentação da secretaria. Semana passada nós fizemos para o Secov. Quantos agentes imobiliários estão nesse mercado, e como tu bem colocou no início, né? Como o mercado é complexo, e ele é sistêmico e é cadeia. Né? O Samir agora falou da Quarta Colônia, falou daqui. Santa Maria tem que começar a se perceber como região. Ela tem a obrigação de liderar uma recuperação econômica para toda a região. Nós temos uma metade sul muito empobrecida hoje, que Santa Maria é fundamental nessa recuperação, e é bom para ela, porque uma cidade na fronteira empobrecida traz um cinturão de pessoas para cá que vão aumentar áreas irregulares, vilas sem estrutura. Invasões. Então, Santa Maria tem essa missão. E o Sinduscom, trabalhando regionalmente, a construção civil, faz com que outros atraiam. Porque o investidor não tem fronteira mais. Isso é outra mudança interessante no mundo, né? Quem tem dinheiro, investe onde dá. Aonde tem retorno, aonde tem credibilidade. E Santa Maria, na verdade, está recuperando o que ela já viveu na década de 80, né? Em função da universidade, que para mim era um risco que Santa Maria tinha, com o surgimento da Unipampa, se os investidores não iam deslocar. Mas o Sinduscom, a construção civil, conseguiu reter aqui. Por quê? Qualidade, organização, confiança.
E nós não temos que atrapalhar, né, como poder público, essa é a ideia. E é interessante até essa tua fala da região. Tem uma pessoa aqui que está falando, a Carmen Rodrigues, e ela está dizendo, que legal, por que Itaara não segue o modelo de Gramado e da Quarta Colônia? Bom, não estou com ninguém de Itaara aqui, mas fica a dica, né? Tem tudo para ser um grande turismo regional. E depois ela fala de novo que falta faixas, enfim. Muito obrigada pela participação. E a gente está com investidores de Santa Maria e Itaara, né, Samir? E a gente tem percebido, né, Fal, que o quanto Itaara está se tornando um dormitório de Santa Maria. Não sei se vocês têm percebido isso, mas muitas pessoas que trabalham aqui A gente pratica o dormitório lá. Cidade dormitório, né? A gente usa isso. Somos vizinhos da área. Eu não sabia dessa informação privilegiada. Olha só. E, enfim, muito obrigada pela participação e, com certeza, eu acho que o santamarense tem um olhar carinhoso, até porque Itaara já foi nosso, né? E a gente se sente meio dono de Itaara, e eu acho que Itaara tem tudo para crescer. Foi lançado agora também um outro condomínio Itaara, tem loteamentos Itaara. Mas, claro, que daí o plano diretor de Itaara, aí tem que ver com a prefeitura de Itaara e com os secretários de lá, né? É importante salientar, Silvana e Falk e telespectadores, que hoje, quando eu falo em crescimento e investimento da construção civil, hoje a construção civil é uma moeda forte, né? Por que o investidor tá deixando de investir em aplicações? Porque ele sabe que a aplicação ela sobe, ela desce, mas no metro quadrado que ele compra, ele sabe que se ele comprar 10, ele vai conseguir ter um rendimento muito maior que uma aplicação. Então, assim, o Sinduscom é uma entidade que está sempre batendo nisso. O imóvel é uma moeda forte e continua sendo uma moeda forte, apesar de todos os percalços que a gente tem e está tendo com aumento de insumos, falta de matéria-prima. Vale a pena investir no setor da construção civil. É uma moeda que não vai ter desvalorização e todo investidor sabe disso, né? Tanto que a grande maioria dos empreendimentos feitos na cidade são empreendimentos para investidores, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser salientada, tem que ser parabenizada e tem que se continuar batendo nisso, moeda forte. E eu não sei como vocês estão analisando o mercado imobiliário, até falando em Secov, sexta-feira foi dia do corretor de imóveis, né? Parabéns aos corretores, e nós temos mais de 1.600 corretores de imóveis em Santa Maria, é um número grande, expressivo, e a gente vê que o pessoal cada vez mais qualificado, porque não é só a venda, ele tem que entender da construção, ele tem que entender de direito, ele tem que entender das transações seguras, e a gente vê que não tem só empreendimentos para investidores. Eu tenho percebido que muitos empreendimentos de alto padrão estão sendo lançados em Santa Maria, e isso mostra que Santa Maria tem público, tem mercado para alto padrão e para investidor, para estudante e tudo mais. Concordamos, mas é que 60% dos empreendimentos verticais é para investidor. Então, isso eu quero salientar. Por que é feito a grande maioria do metro quadrado construído para investidor? Porque o investidor sabe que a moeda forte é a construção civil, né? Não adianta deixar o dinheiro parado em banco, que ele não vai ter a rentabilidade que teria um imóvel. Por isso que eu sempre saliento moeda forte. E a tua colocação é interessante, Silvana. A pandemia nos levou numa velocidade maior de mudança de comportamento. Então, hoje, querer morar em casa, ter um ambiente que a casa tenha mais lazer, né, e renda Santa Maria tem. Eu não vou falar o número de 2020, que não me vem na cabeça, mas 2019, Santa Maria, emissão de documentos de saída. 11 bilhões, 11,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, comparado ao ano anterior, como é que era? O Santa Maria agora cresceu mais, ainda cresceu, se não me falha a memória, 16%. Esses números eu estou falando em função de movimentação de mercadorias, né? E ainda cresceu, então eu estimo que nós devemos ter chegado a 12 bilhões e meio, mais o informal, que a gente sabe que é na ordem dos seus 40%, não é pouca coisa, né? Santa Maria movimenta muito dinheiro. Então é essa Santa Maria que tem que ser percebida. E eu não posso deixar de falar também, não sei como é que está o nosso tempo. Não temos tempo. As mudanças, elas precisam ter vontade e marco legal. Por que eu estou falando de marco legal? Não sei se o Samir vai lembrar, nós tivemos essa semana uma discussão que é muito importante. Nós temos que eliminar ao máximo a subjetividade das regras, né? Porque senão eu, Falk, analiso um documento de uma forma, o Samir analisa do outro, o empreendedor perdeu, porque fica essa discussão. Então nós estamos sim revendo legislação, revendo algumas regras e deixando ela mais clara possível. Aí eu não posso deixar de citar, esse ambiente foi
nos deram condições de trabalho, aí o crédito do prefeito é muito importante. O próprio Poupa Tempo, a gente sofreu muitas críticas e nós sabíamos que, e eu dizia para o prefeito, vai levar 3, 4 anos para funcionar. Mas se nós não matar no peito essa crítica, Santa Maria vai estar sempre recomeçando. E hoje, para nossa alegria, com a chegada do vice-prefeito, que coordena um ambiente que nós chamamos o ecossistema econômico. Então, hoje nós temos uma prefeitura que entende essas dificuldades, que reconhece e sabe que a mudança não pode ser para este governo. A mudança é para o município. Né? Então, não posso deixar de citar o nome dos dois, que nos dão uma retaguarda de trabalho, porque a gente também recebe pressão de toda ordem. E eu digo, segura as pontas porque eu sei o que eu estou fazendo, confia, não toca a bala. Né? Porque sempre que você faz um movimento, num primeiro momento, até quem ganha fica desconfortável. Né? Nós temos apoio, por isso é importante a sociedade civil organizada, por isso que eu defendo muito o fortalecimento das entidades, porque entidades fortalecidas, com um governo responsável, Santa Maria, o resto ela já tem. A gente que já teve a oportunidade de morar fora sabe que aqui é um dos melhores lugares do Brasil para se viver. Né? Então, acho que nós estamos numa catálise legal, que não pode parar. Eu acho que talvez, eu gosto de falar com o Falck porque ele tem essa visão sociológica, mais sistêmica, mas o que eu percebo em Santa Maria é que às vezes falta o pertencimento, né, Falck? E isso vale desde do cuidado com as coisas públicas e privadas, porque eu me lembro uma vez que eu chamei aqui o delegado Sandro Meiners, ele falando sobre as pichações. Né? E até no próprio Sinduscom já foi levantado quantas vezes o empreendimento ali pronto, sendo entregue a 200, 300 pessoas, e aí pichado. Né? E aí, como fica Nem a entregue. impunidade? Às vezes nem entregue. Às vezes nem entregue. E aí essa questão do pertencimento das pessoas, do lixo na rua, de jogar um sofá no meio da calçada, do pertencimento. Eu vou cuidar da minha cidade, eu vou cuidar das coisas. E essa cultura, essa transformação cultural, ela tem que ser feita pela sociedade também, porque não vai faltar fiscal na cidade, vai faltar polícia na cidade, para que em todos os cantos pudesse fazer fiscalização com esses vândalos, vamos dizer assim. Quanto mais há necessidade de aumentar a fiscalização, é porque o comportamento social não está bom. Não está bom. Isso é inquestionável, né? E eu concordo contigo, eu defendo muito essa questão, e já tive a oportunidade de ser secretário de turismo agora também, e sempre dizia isso. Enquanto a cidade não disser, eu amo essa cidade, eu cuido dessa cidade, não vai ser o turista de fora que vai fazer. Exatamente. Então, isso é ponto básico para o sucesso no turismo. É uma sociedade querendo cuidar da sua cidade. Eu penso que nós estamos no caminho. Né? Nós estamos avançando. Tem muito a fazer? Tem. Claro que aí entra num papo que vai muito além fronteiras, que é a própria polarização do país, que está criando um pouco de dificuldade para hoje você trabalhar isso. Mas Santa Maria... Só o fato de você, e eu me recordo na apresentação que nós fizemos para a ESA, que me marcou, que antes de começar a apresentação eu citei um testemunho. Eu digo, qual é a cidade que você para o carro para uma jovem atravessar a rua teclando no celular? Só Santa Maria, né? Outro lugar, ou a jovem ia ser assaltada, ou tu ia atropelar, ou ia debater. Então, essa é a cidade que nós temos, uma cidade boa de se viver. Se nós conseguirmos mostrar isso para o resto do Brasil, o próprio turismo decola. Eu acho que isso e falando em turismo, assim, como tu tem uma experiência no turismo, eu vejo que Santa Maria tem também vários projetos importantes. Agora, recentemente, o Rodrigo Décimo lançou, né, do Distrito Criativo, que é uma coisa que eu achei muito bacana e que também vai depender muito da participação da comunidade, da iniciativa privada, para também fazer com que a Gare, toda essa história, toda essa parte da Rio Branco, né, Samir, que faz parte do início da cidade, né? Tua família tem participação nisso, né, Samir? Na verdade, estamos trabalhando num projeto de revitalização da Rio Branco ali, né, junto com a prefeitura, com o prefeito, com o Rodrigo, que talvez seja um marco para a cidade. Né? O Sinduscom está envolvido, né? Não posso abrir no que é agora, mas a gente está pensando num empreendimento grande que vai revitalizar a região, e é um negócio que o Sinduscom está encampando, está tentando encampar para ajudar
àquela região ali. Né? E a Rio Branco, a própria Vila Belga, né, Falco? Anos anteriores, tu também participou ativamente na revitalização da Vila Belga, né? Assim, a minha maior alegria foi ter participado diretamente, né? E penso que já temos que retomar esse assunto de novo. Mas o legal dessa discussão que o Samir traz, e a gente sempre pautou isso, a melhor política de segurança pública é pessoas de bem convivendo. Então é a cidade com pessoas circulando. E o grande desafio da Vila Belga não é como é que vai ficar o prédio. Eu acho que esse é o grande erro da discussão. O grande desafio da Gari é o que vai estar lá dentro. O que mantém sustentabilidade de um projeto é como é que você usa. Um prédio, com todo o respeito à história, que tem que ser resgatada, que tem que ser preservada, um prédio é um prédio. O que mantém ele ativo, o que mantém ele cuidado, é o que está sendo feito lá dentro. Né? Eu recentemente estive agora em Porto Alegre visitando o Instituto Caldeira e me marcou muito essa questão, essa fala, que a gente curte isso também. O prédio é que nem tu comparar o hardware de um computador. É importante, necessário? Mas o que faz a máquina andar é o software que está lá dentro. E essa é a grande discussão que o Samir também está fazendo parte, que é revitalizar simplesmente a Rio Branco é a parte mais fácil. Agora, trazer famílias para conviver ali, para circular ali, esse é o desafio que a gente você colocou aí com essa coordenação do Rodrigo, que aí me encanta, porque agora nós temos muitas pessoas puxando para o mesmo lado. Isso é uma mudança que Santa Maria vai perceber daqui 2 anos, 1 ano. Tem muita gente hoje atendendo isso que tu coloca, né? Tem mais pessoas, isso vai ampliar. A gente fala que o vírus do bem também funciona. Com certeza. É que o que deixa transparecer que hoje o trabalho está sendo feito em equipe, né, Falk? Todos pensando num bem comum para o município, para a cidade. E aquela região lá, como a Silvana colocaste, que é a região onde eu nasci, eu vivi, e meus pais moram até hoje, é uma região que quem conhece lá não troca aquele lugar para morar, no acampamento, na Nossa Senhora de Lourdes, não, que lá tu caminha normal, tu anda pelas ruas e tu te satisfaz, entendeu? Não podemos deixar aquilo lá cair, né? Então, o objetivo principal, eu acho que é revitalizar e nós vamos conseguir. E o que eu achei interessante nesse projeto é não só revitalizar, como se tornar um distrito criativo. Porque quando a gente viaja, né, gente, a gente quer conhecer o quê? As histórias do lugar, né? O que torna uma cidade interessante? Ter histórias, ter coisas para visitar, né? E quando preservam a história dessa cidade. Então, veja quanta história Santa Maria tem, inclusive agora com essa história dos dinossauros, né? Que, bem ou mal, a gente acaba não explorando o berço que é dos fósseis mais antigos do mundo. Vai entrar para o Guinness Book. Então, nós temos dinossauros, nós temos a aviação férrea, que é o berço, a educação. Olha um exemplo, vou citar um exemplo de uma cidade da Quarta Colônia, São João do Polestre. Inclusive, minha esposa é de lá. O que o prefeito fez? Ele pegou duas réplicas de dinossauros e colocou na praça. Vai final de semana lá ver quanta gente tem lá tirando foto. Isso é um incentivo ao turismo. Movimenta a cidade. Com certeza. E essa necessidade de mexer com a economia criativa por uma razão muito simples. Agora até acalmou o modismo de vamos tudo é inovação e vamos vamos colocar muita tecnologia e diminuir a quantidade de funcionários. Mas a população cresce. Qual é a alternativa de trabalho digno que tu constrói para essas pessoas? A economia criativa responde isso. A tecnologia não para mais. Nós temos, tanto é que Santa Maria também soube aproveitar isso. Nós saímos aí de 8 milhões em 2016, hoje já ultrapassamos 100 milhões de reais nas empresas acima do padrão do Simples, né? Através da mexida do Código Tributário. Ou seja, nós estamos atualizados, mas não nos basta isso. Não basta nós segurar um setor, motivar um setor, crescer nele, mas a população cresceu. Até crescemos menos do que os outros, né? Se não me falha a memória, Gravataí nos passou, né? Santa Maria agora é a 6ª em população, o que não é problema. Nós temos que ser o primeiro em qualidade de vida, não em quantidade de pessoas. Exatamente. Né? Então, quando eu vi a crítica, eu digo, não tem problema nenhum. Não, em número de né? pessoas, número de pessoas não é problema. Não muda nada. O que nós temos que ter é o número de habitantes com uma cidade que consiga dar qualidade de vida, com políticas públicas adequadas, oferta de emprego, renda, educação. Segurança. E essa questão da saúde que eu não queria falar, mas eu vou ter que falar, acho que
também foi um incremento na cidade, porque Santa Maria ela tem uma referência em prestação de serviços. E eu presencio semanalmente aqui empreendedores da área da saúde que estão abrindo clínicas, consultórios, laboratórios e nos diversos setores que inovam, investem 1 milhão, 2 milhões em máquinas, em softwares, enfim, para melhorar a qualidade do serviço. Eu acho que até com a pandemia, os hospitais E é um foram... grande turismo, né? Não, é um turismo ruim, né? Não, mas é grande. O que vem de gente consultar em Santa Maria é muito uma forte. situação que muita gente vem para Santa Maria para se tratar, É. né? E quando são tratamentos contínuos, acabam investindo no imóvel, porque, né, o pai está fazendo tratamento, né, oncológico, enfim, não interessa o quê, e acaba movimentando o restaurante, movimentando o comércio, movimentando Toda a cadeia. locação, né, e hotéis. Mas eu vejo que a saúde também cresceu bastante em Santa Maria. Cresceu muito. Os hospitais foram equipados, né, Samir? E que envolveu construção civil, e que envolveu a cadeia construtiva, e que deu esse upgrade também para a população de Santa Maria e região. Isso eu acho que foi uma grande coisa, que também acho que vai melhorar a nossa economia, né, Falk? Ah, sem dúvida nenhuma. Quantos números de leitos aumentaram? Essa questão de virar recuperar um posto, né? Que para mim eu acredito até que essa recuperação ela é mais psicológica do que propriamente técnica, porque eu me recordo quando a gente discutiu muito a apresentação da ESA. Qual é a cidade do interior do Brasil que tem 8 hospitais com bloco cirúrgico? Não, nós somos a Não segunda existe. maior concentração de leitos do Não Estado. existe. Nós estamos No na segunda. interior, hoje é a maior. Não, no Estado, nós somos a segunda. A gente só Então, perde para a capital. As pessoas vêm consultar aqui, vêm se tratarem aqui, ou seja, é uma economia, não podemos negar. A economia é isso, é movimentação de pessoas. Agora, o que nós temos que fazer é com que ela vire desenvolvimento e Desenvolvimento. não crescimento. Crescimento econômico é um risco, é um perigo. Agora, o desenvolvimento não, que é isso que a gente tem trabalhado. E essa questão que, eu não sei como é que tu analisa, Falk, dos estudantes. Né? Nós estamos vendo no mercado imobiliário, né, Samir, pelo menos das locações, e eu acho que refletiu um pouquinho, talvez, nas vendas, Baixou bastante a locação. Né? o fato das universidades não terem voltado ainda, principalmente a federal, né? Porque as particulares eu acho que já estão trabalhando normalmente, presencialmente. Como é que tu vê essa situação aí da questão das universidades e esse impacto desses estudantes aqui em Santa Maria? Olha, como eu acredito que nós estamos mais próximos de terminar a crise pandêmica do período longo que já vivemos dentro dela, para mim já passa a ser uma oportunidade, porque é uma recuperação. Agora, a discussão hoje é essa, né, Samir? Como é que nós vamos estar preparados na retomada? Não é nem recuperação, na retomada de alguns setores. E esse é um setor que vai retomar. Eu tenho a felicidade eu dou aula na FISMA, não tem como aula presencial. Tem algumas coisas que não vão mudar. Ah, vai poder trabalhar mais tecnologia? Claro que vai. Mas a aula presencial, onde você troca experiência, Debate. isso é fundamental. Não Vai ter incrementos tecnológicos, não tenho dúvida. Mas esse retorno, eu penso que ele volta, e aí é o grande que também estamos discutindo em conjunto com as entidades, a retomada econômica de Santa Maria. Porque ela já está acontecendo. A gente percebe aí nas casas de restaurantes, já estão com um nível de consumo maior. O nível do emprego tem sido cada mês vem um nível melhor. A recuperação do comércio, a mesma coisa. Não posso perder o gancho, né? Para mim, o grande desafio, e Santa Maria tem que estar atenta, e eu disse nos números, né? Santa Maria não está perdendo faturamento. Está havendo deslocamento de endereço. E aí sim, as empresas locais, através das suas entidades, têm que trabalhar de forma associativista para se unirem e enfrentar esse mercado que é dinâmico. É um mercado, esses dias, não vou citar o nome aqui em respeito, mas eu vi na frente de mim, tinha uma van, eu percebi que eram entregas de vendas pela internet, era muita coisa. Mas eu não sei se Isso era sabe, grandioso, mas né? Na faixa velha de Camomina RS 509, tem um depósito ali. Sim, não, eu não quis citar o nome, já estão... Um depósito de um distribuidor de encomendas pela internet. Então, para o cara colocar um depósito daquele tamanho aqui, é porque a venda é muito grande, a entrega é muito Nós grande. temos duas discussões. Primeiro é o que eu, como empreendedor de Santa Mariense, faço para atrair e reter o cliente. Segundo, o nosso cliente, em igualdade de condições, tem que comprar de Santa Maria. Porque quem vai tapar o buraco da rua, quem vai tapar o buraco da educação, da saúde, são os impostos arrecadados em Santa Maria, não da internet. Aí nós vamos cair num problema bem mais complexo. Até tu vem do CDL, né? Falco, tu tem uma experiência do CDL enquanto comerciante. Eu conversei recentemente com o novo presidente do CDL, o Márcio,
E o Márcio falou de um cenário tecnológico e vendas online que é mundial, né? E não tem como Santa Maria fugir disso. Então, hoje a internet ela veio com uma ferramenta de venda forte, tem um apelo forte, e esse é um novo desafio, eu acho, que para o comércio, principalmente, porque o serviço, tu precisa do serviço local. Agora, o comércio, se tu não tiver um produto atrativo, um atendimento bom, um preço de qualidade, as pessoas acabam sendo tentadas. Boas experiências, né? Boas experiências. Tem que ter boa experiência na compra, mas é um desafio que a gente não pode abdicar dele, porque a cidade, para ter qualidade social e econômica, precisa as suas matrizes fortes. O comércio é a principal matriz hoje. É a principal? Ainda continua sendo a principal. Nós temos uma indústria metal-mecânica crescendo. A construção civil, felizmente, segurou bem a onda, mas onde é que nós temos espaço para crescer hoje? É numa indústria, porém, que tipo de indústria? Uma indústria com valor agregado, inovação, estamos trabalhando em cima disso, mas tudo isso demanda comércio, então o comércio não vai parar nunca. Né? A própria ESA, se vier para Santa Maria, o comércio tem que estar preparado. Tu não acredita que ela venha? Não, eu estou muito otimista que ela venha, eu estou muito otimista não por desejo, é por ter todas as informações e ter participado das discussões, os atributos que Santa Maria tem, a responsabilidade com o país é aqui a escolha. Quando ela vai ser, aí é outra questão. E eu tenho visto a questão da polarização política, né, Falk, como tu falaste anteriormente, é uma coisa que nos preocupa, porque, inclusive, aqui nós tivemos vereadores que falaram mal e que tiveram opiniões contrárias, e isso pode reverberar, né, pode ter uma repercussão negativa, e muita gente começou a questionar, mas e a ESA vindo? Vai refletir o quê? Na verdade, eles têm moradia, eles vão morar lá nas instalações do Exército, eles vão comer no Exército. Vai refletir ou não vai refletir? Vai refletir em toda a cadeia. Não só no comércio, vai refletir na cadeia da construção civil, vai refletir na cadeia das escolas, porque são novas famílias que virão para a cidade. Professores, então a gente vai acreditar que isso Só vai... para te teres uma ideia de número, 2.000 alunos. Orçamento de salário para quem vai trabalhar, em torno de 500 milhões ano. A obra vai custar 1 bilhão. Só o movimento da obra já é um movimento maluco. Sim. Depois, essas turmas são 2 formaturas. Vai ter, dos 2.000, quantos é Santa Maria? A grande maioria é de um Brasil continental. Então, vai demandar voos, vai demandar ônibus, vai demandar hotelaria, vai demandar tudo. Realmente, eu acho que seria um novo ciclo para Santa Maria. Como foi a universidade, a ESA seria um novo ciclo. Que fantástico. Eu preciso falar que tem algumas pessoas assim que estão aqui interagindo, estou muito feliz aqui. Doutor Zenildo Bodnar, que era nosso tabelião, está aqui nos assistindo, um abração. Estou aqui com o Eduardo Fadul, que é tabelião em Itaara, está aqui assistindo. Ele fala, vamos incentivar o local. Temos uma das maiores poupanças do Rio Grande do Sul. Ele está dando essa informação aqui. Dinheiro que poderia mover a roda da economia. Informação importante, porque ainda tem gente que prefere deixar na poupança do que investir aqui. O Jair Ber, que também está com loteamento grande e importante lá perto da universidade. Obrigada, Jair Ber. Pessoas que estão investindo, inclusive, esse loteamento lá, do Jair Ber, é um loteamento interessante, porque também envolve a história de Santa Maria, né? Quando ele me apresentou o projeto de que o vô dele havia doado para o reitor Mariana Rocha a área da UFSM, lá, há 60 anos atrás, e depois a União acabou desapropriando todas as terras da família. E agora ficou sobrando, né, esses 40 hectares, que agora vai ser um novo loteamento. Então, acho que isso é uma coisa bacana para a cidade, vai crescer muito Camobi. Camobi também, praticamente, tem um PIB fantástico, né, Falk? Segundo os investidores, Camobi concentra o maior PIB de Santa Maria. É o que eles têm como os dados. Não sei se é só em virtude do salário da UFSM ou dos moradores da região, enfim. Então, a gente vê grandes perspectivas, boas oportunidades de crescimento para todos os lados da cidade. A cidade está crescendo para todos os lados, e não só inchando no centro. Acho que isso é uma coisa boa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Falk, ao vivo e a cores. Perspectiva de aumento nessa produção de entrada e saída de projetos da prefeitura. O que a prefeitura está pensando? Novos técnicos, a vinda de novos técnicos, ou com a quadro de pessoal que tu tem lá, tu vai conseguir dar essa demanda toda, porque a gente está vislumbrando um segundo semestre um pouquinho maior que o primeiro. O que tu tem para nos dizer? Eu agora, como presidente, sem desconto, te fazendo essa pergunta, porque é uma demanda que a gente tem diariamente, né?
Samir, o que acontece? Como eu disse, a primeira função nossa, a primeira etapa do trabalho foi fazer um mapeamento de processos e rotina e azeitar a máquina que tem em casa. Por quê? Deve aumentar a equipe, sem dúvida nenhuma, porém é um aumento da equipe. Então nós temos que fazer com que a equipe que ali está tenha um novo perfil de trabalho e infelizmente está acontecendo bem. Temos também uma legislação federal, né, que termina agora em dezembro, que proíbe qualquer aumento orçamentário de despesa em função da pandemia, a não ser questões de vacância. Nós tivemos um concurso agora em agosto, que já foi homologado, e vacância o que é? Alguém que ocupava o cargo e por algum motivo, normalmente por aposentadoria, deixa aquele cargo está aberto, ele pode ser ocupado. Nós já estamos trabalhando na recomposição com esta abertura. E aí que eu coloquei, né, esse setor mesmo de números oficiais, alinhamentos, nós, em vez de termos um engenheiro, como era o habitual, vamos colocar 2 técnicos, podendo chamar agora. Ou seja, a gente entende que tem sim que aumentar a equipe técnica, mas técnico na função adequada, temos que aparelhar em termos de software adequado, uma reformulação legal, né, o nosso objetivo, o meu pessoal, até a gente falou sobre isso, né? Em março tem que fechar um ciclo. Nós temos que estar com uma máquina funcionando independente de quem seja o secretário. Porque não pode mudar governo e quando muda o governo começa tudo de novo. O que nos falam os Sinoscom, sempre a Silvana, como nos acompanha há anos, e a gente tem relatado isso em todas as reuniões que a gente precisa da prefeitura, que mudando o prefeito não pode voltar tudo a estaca zero. E que lá tem que andar como que nem uma máquina. Assim, é o maior movimento econômico da cidade. Um dos maiores, se não o maior gerador de emprego da cidade. Se nós não tivermos esse respeito com o setor, e é como eu digo, se eu sair desta função, mesmo sendo exitosa, mas em função de um trabalho pessoal, é frustração. O nosso grande objetivo é transformar a cultura do ambiente, a cultura do serviço público. Eu sempre digo, um servidor público, seja ele um pai de família, uma mãe de família ou um filho de família, ele tem que voltar para casa honrado da entrega que fez. Né? E isso é uma relação de 2 vias, por isso as regras também têm que ser mais claras, porque o empreendedor, quando demanda serviço, também tem seus compromissos, e a gente tem sempre reforçado, e não é de graça. Liberdade econômica vem com responsabilidade também. Né? Ou seja, muitos serviços, e eu estou ansioso esperando uma resolução federal, e adianto porque isso já está tramitando, que desobriga o município a analisar plantas e projetos até 170 metros quadrados. Isso sai num dia, no outro dia Santa Maria implementa. Né? Por quê? Porque tem um engenheiro bem formado, tem um engenheiro com experiência que assina. Por que o meu técnico tem que olhar essa planta? Ele tem que se dedicar naquelas complexas, de X andares, que tem um regramento mais complexo mesmo. Afinal, o técnico que está fazendo o projeto tem que ser o responsável. Tem que ser o responsável. Não a prefeitura tem que dizer A mais B. Não, o técnico tem que ser isso responsável. é assim, é desafio nosso, mas como eu disse, eu citei o nome do prefeito e do nosso vice, nós estamos com essa retaguarda. Né, com apoio que eu não posso deixar de colocar que está tendo. Obviamente que agora nós temos essa questão legal, ou seja, o número de engenheiros que vão poder entrar na prefeitura, eu não me lembro de cabeça, e obviamente que também tem outra jogada inteligente agora. Por que os engenheiros têm que estar todos no setor? Se tem secretarias que demandam serviço de engenharia, por que não pode estar um engenheiro lá para já demandar o serviço final já melhor elaborado, né? Então, serão dispensados novos servidores em outras secretarias também, mas a nossa vai receber mais engenheiros, já está chegando agora, na regularização chega um arquiteto, chega engenheiro que já veio para a SAP e 2 técnicos, mas ainda pretendemos até o final do ano colocar mais pessoas, mas não é inchaço da máquina. Isso é outra coisa que nós não podemos perder também, como é que quanto gera da ITBI o setor, quanto movimenta. Quanto de dinheiro arrecada eu pro não município. posso colocar 200... E essa morosidade, quanto deixa de arrecadar? Não, é muito grande, e hoje com esse mundo conectado, como tu bem colocou, nós sabemos aqui, agora tinha um investidor de Belo Horizonte olhando ali a Lorenzi. É Lorenzi ali, né? Quem vai para as Dores à direita. O pessoal de Belo Horizonte, eles vieram em Santa Maria pelos indicadores, talvez nem conhecem Santa Maria, mas já estão prospectando área, já estão negociando área.
né? E isso eu coloco também para alertar o nosso investidor, que é qualificado, que tem recurso, mas que tem que estar ligado que o mundo está conectado. Né? Isso a gente chama em negócios barreiras de entrada e barreira de saída. Né? Uma barreira de entrada é o quê? É o investidor local, qualificado e trabalhando. Né? Mas isso não anula o desejo de outros virem. Com certeza. Aqui a gente está num bate-papo muito legal, estou muito feliz. Aqui a Adriana Lemes, ela está colocando que Santa Maria tem um grande potencial de crescimento, tem que investir mesmo em Santa Maria. A Adriana Lemes é corretora. Aqui tem também o Nilo. O Nilo Mais Júnior também está comentando, excelente bate-papo, abrangendo diversos setores, parabéns. Aqui, Alessandra Barim, parabéns pela live. Precisamos cada vez mais debater a cidade, isso é muito importante. Estou muito feliz com a participação, mas a gente está chegando ao final e essa live vai ficar registrada aqui na fanpage da Interativa e amanhã estará no nosso YouTube. Então, amanhã a gente vai compartilhar nas redes também, o YouTube, com ela toda editada. E eu quero agradecer a participação. Eu acho que trouxemos notícias maravilhosas, né, Samir? Eu acho que nós temos que passar esse otimismo, que Santa Maria tem tudo para crescer. A gente está torcendo que a ESA venha, né, Falque? Mas, independente de ESA, nós temos aqui uma infinidade de investidores, trabalhadores, na área de serviços, na área de comércio, na área né, da construção civil, que estão acreditando e que estão investindo, e a gente tem a certeza que tu vai fazer um trabalho maravilhoso na secretaria e que, se Deus quiser, esse ano a gente vai estar com resultados mais positivos ainda, né, Falque? Eu fico muito à vontade de dizer, a minha missão é só coordenar. Quem vai fazer e está fazendo são os servidores do quadro, é a vontade de governo, a minha missão é só coordenar. E eu, para encerrar e agradecer, realmente, eu também sinto falta desse tipo de diálogo na cidade, que outros colegas, outros representantes de entidades, né, Samir, nós temos que discutir Santa Maria com opinião, com sugestão. E aí eu quero, para encerrar, trazer a Vila Belga como fonte assim de reflexão. A Vila Belga, hoje, para mim, ela é um símbolo do que nós fomos, do que nós somos e do que nós podemos ser. Porque ela é um foco de resistência. Né? Nós sabemos que ali poderia ter outra realidade, mas ela foi pujante, hoje ela tem muito a melhorar e ela é a grande oportunidade. Então, que a gente leve isso. Né? Eu vejo muitas vezes, que Santa Maria nós queremos. Eu digo, nós só vamos ter a Santa Maria que queremos quando nós sabermos respeitar e reconhecer a Santa Maria que nós temos e que tivemos. Samir, então, eu vejo que o Siduscom é uma entidade muito atuante na cidade, uma das entidades que realmente trabalhou em toda a pandemia, e eu falo isso porque nós documentamos, registramos, divulgamos aqui na Interativa, e tanto na questão, no combate às dificuldades na pandemia, e que, mesmo com todas as dificuldades, o crescimento do setor foi grande, temos investidores, e, com certeza, nós só temos boas notícias aqui para frente, né, Samir? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de poder esclarecer e debater com o Falque aqui uma cadeia produtiva que é tão importante na nossa cidade. Né? Como tu falaste, a gente nunca parou, desde de março do ano passado, que surgiu a pandemia, né? A gente achava que ia durar 3, 4 meses, e não, é 6 meses, acabou, né? Estamos já em 1 ano e meio. O Sinoscom nunca parou, a diretoria está sempre atuando, apesar da gente não conseguir fazer as reuniões presencial, mas agora eu já vou dar um furo de reportagem aqui. A partir do dia 15 de setembro a gente volta às reuniões presenciais, como a gente tinha antes, né? E eu quero, antes de mais nada, colocar que a construção civil é um investimento bom, é um investimento rentável, e a gente vai continuar fazendo com que o investidor continue investindo na moeda que é forte, na nossa cidade e que é pujante. Então, quero agradecer a Silvana pela oportunidade e estamos abertos para novos bate-papos. Novos bate-papos. Temos mais, né? Tem Na sequência, a gente conversa mais um pouco. Então, muito obrigada a todos, obrigada a participação de vocês. Se inscreve no nosso canal do YouTube e teremos, na sequência, novos debates importantes para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigada.